Pensa só, como é que um simples erro de digitação, sabe, um dígito, um único dígito fora do lugar, pode fazer um avião de passageiros simplesmente sumir sobre a floresta amazônica e causar uma catástrofe? Pois é, essa é a história inacreditável do voo Varig 244. Tudo começou num dia que parecia normal, 3 de setembro de 1989. A gente está falando de um Boeing 737 da Varig, com dezenas de passageiros se ajeitando em seus assentos para um voo doméstico super rotineiro. Ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar que aquela viagem se tornaria uma tragédia nacional. E, curiosamente, um marco para a aviação. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é essa. Como é que um erro que parece tão pequeno, sabe, uma confusão com uma vírgula, uma casa decimal, como isso pode ter consequências tão devastadoras? Então, a tragédia mesmo começou a tomar forma na etapa final da viagem. Era para ser um trecho bem curto, de Marabá para Belém, coisa de 50 minutos. Uma viagem rápida sobre a floresta que tinha tudo para terminar com um pouso tranquilo. A tripulação esperava ver as luzes de Belém no horizonte. Mas o tempo foi passando, e a única coisa que se via da janela da cabine era uma escuridão total. A cidade nunca apareceu. No lugar dela, só aquele verde infinito e, vamos combinar, bem assustador da selva amazônica à noite. A confusão a bordo só estava começando. Agora, vamos ao ponto crucial de tudo. Vamos entender o momento exato em que o destino do voo 254 foi selado por um engano fatal de leitura. Olha só, para chegar em Belém, os pilotos deveriam ter colocado no sistema de navegação a proa 027.0 graus. Era uma rota que levaria eles direto para o Nordeste, certinho para o destino. E aqui está o erro fatal. A Varig tinha mudado o formato dos planos de voo. Era um sistema novo, de computador, que mostrava o rumo como 0270, sem o ponto. A tripulação que estava acostumada com o formato antigo olhou para aquilo e interpretou como 270 graus. Isso mandou o avião para o oeste, a direção completamente oposta do destino. Essa frase é do próprio copiloto. Ela mostra a lógica por trás do erro fatal. Seguindo uma regra matemática bem básica, eles simplesmente ignoraram o zero à esquerda e digitaram o que parecia ser um número óbvio. Uma decisão que fazia sentido, mas que foi catastroficamente errada. A dimensão do erro de navegação fica muito clara nesse mapa. A linha pontilhada mostra o voo curtinho que deveria ter acontecido. Já a linha contínua, ela revela a jornada longa e desastrosa que o avião fez de verdade, indo cada vez mais fundo no coração da Amazônia. Mas olha, o erro de digitação foi só o gatilho. Ele não foi a única causa, nem de longe. O que veio a seguir foi uma verdadeira cascata de falhas, sabe? Problemas no sistema que permitiram que um pequeno engano virasse uma catástrofe. O ponto-chave aqui é que não foi só um erro do piloto, foi um acidente da organização. Cada um desses itens é uma peça de dominó caindo. Primeiro, o design confuso do plano de voo novo. Depois, a falha da empresa em fazer alguma coisa, mesmo sabendo que outros erros já tinham acontecido. Some a isso uma cultura muito hierárquica na cabine que impedia o questionamento. O medo do capitão de admitir o problema e, para piorar, a falta de radar na região. Cada peça foi caindo uma atrás da outra até o desastre. E se ainda existia alguma dúvida de que o problema era sistêmico, uma simulação feita depois trouxe a prova final. A Federação Internacional de Associações de Pilotos de Linha Aérea descobriu uma coisa chocante. 71% dos pilotos testados cometeram o mesmíssimo erro. O engano do voo 254 não foi uma exceção, de jeito nenhum. Era a regra esperando para acontecer. Essa é a gravação final da cabine. É a confissão assustadora do capitão para o copiloto. Um momento que humaniza a tragédia e captura o reconhecimento final do erro que os levou àquele destino. Com essa confissão final na cabine, o destino estava selado. Sem combustível e completamente perdido, só restava uma opção desesperada: um pouso forçado na escuridão da selva. E o que aconteceu depois foi uma história incrível de sobrevivência contra tudo e contra todos. O impacto foi brutal. Tirou a vida de 12 pessoas na hora. Mas para os 42 que sobreviveram, a provação estava só começando. Eles tiveram que andar por dias na mata fechada, sem rumo, procurando qualquer sinal de civilização, até que finalmente encontraram uma fazenda. Por mais trágico que tenha sido, o desastre do voo 254 não foi em vão. Ele acabou se tornando um catalisador para mudanças revolucionárias na segurança da aviação,
principalmente aqui no Brasil. Esse acidente foi uma das principais razões para a implementação do treinamento chamado CRM na aviação brasileira. O objetivo era bem claro: quebrar aquela hierarquia super rígida na cabine, sabe? Criar um ambiente onde qualquer membro da tripulação se sentisse à vontade para questionar uma decisão e impedir que um erro passasse batido. E o impacto dessa mudança é visível nos números. Esse gráfico mostra que, na década seguinte à tragédia e à chegada do CRM, teve uma queda bem notável no percentual de acidentes causados por erro da tripulação. É a prova concreta do legado de segurança que o voo 254 deixou. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Quando um desastre acontece, é muito fácil apontar o dedo para o erro de uma pessoa. Mas a história do voo 254 mostra que, muitas vezes, o erro individual é só o sintoma de uma falha muito maior, uma falha no sistema todo. E aí, qual parte dessa história mais chamou a atenção? Deixem um comentário aqui embaixo com suas impressões e aproveitem para sugerir um tema que mereça uma análise completa como essa. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!